Voltamos com o segundo bloco do Bem-Estar Criança, hoje recebendo o doutor Mário Roberto, ele que é cirurgião dentista há só 37 anos. Já esteve conosco num outro programa do Bem-Estar Criança e retornou devido ao grande sucesso aí, as pessoas, as mães, os adolescentes muito preocupados. Isso é importante, né, doutor? As pessoas mostrando preocupação com a saúde bucal. Agora, que todo adolescente adora um doce, que todo adolescente adora um refrigerante, não tá no gibi, doutor. E a cárie de mamadeira? Então, com relação aos doces, né, a gente frisa bem que o dentista não é contra o doce, muito pelo contrário, é importante, o açúcar faz parte da dieta, né, nós temos Agora que consumir. Agora está chegando aí, passou a Páscoa, a Páscoa passou, o pessoal deve ter comido bastante ovo de chocolate. Não, e o cacau, inclusive, é muito importante também, né, ele faz parte da nossa dieta, a gente tem que consumir. A única coisa é assim, o importante é toda vez que a gente se alimentar, ou pelo menos as grandes alimentações, seria o café da manhã, almoço, janta e principalmente antes de dormir, fazer higiene bucal. Então, o refrigerante, o grande problema também não é nem tanto o refrigerante, porque o refrigerante ele é líquido, ele fica pouco tempo na boca, a pessoa logo engole e tal. O problema são as balas, principalmente as carameladas, né? Essas balas toffs que grudam no dente. Então, o problema é o açúcar grudado ao dente. Então, todo o alimento, mesmo açucarado, que passa rápido pela boca e você faz uma higiene, tudo bem. O que a gente não aconselha, por exemplo, às vezes merenda, a mãe põe para a criança pão doce, por exemplo, a criança mastiga e aquilo fica grudado sobre o dente. Então, o que a gente explica é isso, que o doce, quanto mais diluído, melhor. E outra coisa também, gente, quer comer doce? Uma vez por dia de preferência. O que não pode é ficar comendo doce a toda hora. Porque você ingerindo doce uma vez só, e de preferência a gente fala assim, após a refeição, por isso que chama sobremesa, né? Não é que está sobre, acima da mesa, não. Sobre também é após. E mesa é refeição. Então, após a refeição. Por quê? Você já se alimentou. Doutor, então, quem me fala muito sobre isso é o doutor Ézio. Conhece o doutor Ézio? Conheço. Trabalha aqui na nossa produção. Todo dia eu vou lá filar um rango na hora do almoço. Ele, Tadeu, uma sobremesinha agora, mas só agora, hein? Na janta você já aborta, porque é uma vez por dia. Ele que é dentista há muitos anos, né? Então... E é verdade mesmo. A gente tem que evitar, assim, né, o consumo a todo momento das coisas açucaradas, né? Então, por exemplo, dar preferência para a criança que consuma mais o açúcar quando vai em festas, né? Não no dia a dia, direto também. Aí e essa cárie de mamadeira? Então, a cárie de mamadeira, por que é chamada de cárie de mamadeira, né? Porque a gente contraindica que seja dado para a criança mamadeira noturna, né? Por quê? Geralmente, por exemplo, mesmo o leite, se fala o leite, mas o leite tem uma série de produtos também que pode, ele é um alimento. E você dando essa mamadeira durante a noite, o que acontece? Você não vai fazer a limpeza da boquinha da criança, né, tendo o dente ou não, porque não é porque não tem dente, eu já expliquei que não se faz a higiene da boca, você não vai fazer durante a noite porque as crianças estão tomando a mamadeira noturna, ela está dormindo. Se você for fazer a limpeza, Deus me livre, ela vai acordar chorando e tal. Outra coisa, o fluxo salivar. O grande benefício que nós temos na prevenção da saúde bucal é a saliva. E durante a noite o fluxo alimentar diminui assim em 80%. Então, se tem pouco fluxo salivar durante a noite, o que acontece? Há uma concentração maior dos micro-organismos. Então, essa mamadeira noturna, ela é muito prejudicial, porque você não vai ter higiene, o fluxo salivar está diminuído, né? Os dentes estão parados durante aquele momento, a língua também, então é quando as bactérias mais se aproveitam. É normal o adolescente acordar com bafo? Sim. O famoso bafo. Lógico. Aliás, todos nós, né? A gente acha até interessante, às vezes, na novela, o casal acorda e já se beijam e tudo. É difícil, né, gente? Porque todo mundo acorda com mau hálito. Não é só adolescente, não. Porque há todo aquele processo, porque a gente fica estacionado durante a noite, não tem como você acordar com bom hálito, né? Então, não é só adolescente, não. Agora, outra questão que muitos jovens me colocam é sobre a goma de mascar, né? Fala, Tadeu, depois que eu me alimento, é um chiclete na boca, uma goma de mascar, porque ele faz a limpeza. Conforme eu vou mastigando, ele vai limpando todos os meus dentes, recolhendo toda a sujeira. É mocinho ou é vilão essa história aí? É uma história real ou faz um mal danado? Ele faz essa limpeza aí? Ele faz. Ele é mocinho e vilão. Primeira coisa, você sabe como é que foi criado o chiclete? Não. Ou a goma de mascar? Ela foi criada na Segunda Guerra Mundial, porque os americanos, quando disparavam os canhões,
né? Eles tinham muito problema auditivo, quer dizer, eles descobriram, mas todos tinham. Então, o que acontecia? Eles mascavam uma borrachinha durante a guerra e criaram esse vício. Quando terminou a guerra, eles chegaram, né, principalmente os americanos, nos Estados Unidos, com essa mania de mascar uma borrachinha. Olha, um americano muito esperto, chamado Adams, por isso que um dos primeiros chicletes era chiclete Adams, né? Ele inventou, falou assim, eu vou no laboratório, vou criar uma goma, alguma coisa que eles masquem, que não seja uma borracha, e vou colocar um adoçante, alguma coisa. Então criou-se o vício do chiclete. Até então não existia isso. Bom, o chiclete, ele é mais mocinho do que vilão, tá? Por quê? Porque o que faz de bem o chiclete, gente, é a produção de saliva, né? Então a gente sabe que estimula o fluxo salivar. Então o chiclete é bom porque quanto mais você salivar, mais vai haver uma autolimpeza da sua boca, né? E a saliva traz uma série de benefícios. Porém, você fala, mas e o açúcar? Mas já existem chicletes sem açúcar, né? Porque o grande problema do chiclete ou do açúcar fazer mal para o dente é a sacarose. Então já existem chicletes sem sacarose. Existe chiclete com xilitol, por exemplo. Xilitol é um adoçante natural. Existe um que foi criado pelos australianos, que é o recaldente, por exemplo, que foi extraído do fosfato de cálcio, que é uma proteína do leite. Então já existem alternativas de um chiclete que não faz mal. Agora, a parte vilã do chiclete é a quantidade, e simples, a pessoa ficar mascando o dia todo, você engole demais saliva também, aí já não é bom, né? Porque isso vai fazer mal também para o estômago. Isso que eu ia perguntar para o senhor, não é a sua área, né? Mas o senhor deve ter algum conhecimento. Eu já ouvi dizer que e tomei isso por hábito, de nunca mascar o chiclete quando eu estou com o estômago vazio. Porque o corpo humano, o nosso estômago, o mastigar, opa, tá vindo alimento. Então ele começa a produzir suco gástrico. Não vem nada, vai perfurar, vai vir a gastrite, vai vir a úlcera. É verdade? Essa é a parte vilã, né? A parte ruim do chiclete. Então, por exemplo, chiclete sem açúcar, mascar de vez em quando, né? E geralmente assim, que você tenha ou acabado de passar por uma alimentação. Ele até ajuda numa digestão. Isso, ajuda na digestão, porque a gente sabe que ele tem uma série de aminoácidos, enzimas, coisas que vão ajudar na digestão do alimento. Porque a digestão, na verdade, ela não começa no estômago, ela começa na boca. Importância dos primeiros molares permanentes para as mães que não estão nos assistindo aí. As crianças estão com 6, 7, 8 anos. Aqui eu poderia, não sei se pode mostrar, só para a gente ter uma ideia, porque fala primeiro molar e muita gente fala molar, mas não sabe nem o que quer dizer os molares, né? Então, só para vocês terem uma ideia, não sei se... É lá que ele vai fechar aí para o senhor. Tá. Né? Os primeiros molares, olha aí. Isso. Então, na verdade, gente, os primeiros molares, vamos imaginar, aqui é uma boca de adulto, mas vamos imaginar que todos esses dentes ainda são dentes descidos de leite. O primeiro molar é aquele primeiro dente que nasce na boquinha de uma criança por volta dos 6 anos de idade. Então seria esse, que um de cada lado, né, inferior, e um em cada lado superior, são os primeiros molares. Por que eles são talvez os dentes mais importantes da boca? Primeiro, porque eles são os primeiros dentes permanentes a nascerem, não são os da frente não, que nem muita gente pensa. Os incisivos não são, são os primeiros molares. E eles vão ser os responsáveis por direcionar o nascimento de todos os outros dentes. Só, bom, até aí, mas e qual é a preocupação das mães? Como eles nascem sem ter caído nenhum dente de leite, as mães pensam que 6 anos não é dente permanente. Então, se estragar, deixa, é dente de leite, não é. Então, a gente está falando assim, é de utilidade pública isso. Gente, aos 6 anos vão nascer 4 dentes, 2 em cima e 2 embaixo, que são os primeiros molares. A perda desses dentes, você vai trazer problemas sérios na arcada dentária. A erupção de todos os outros vai sofrer alteração. Por isso que a gente fala a importância dos primeiros molares. A gente chama eles também de chave de oclusão. Aproveitando, chave de oclusão. Não, conclua. Chave de oclusão é assim, porque oclusão, ocluir, os primeiros molares é que vão orientar os outros. Se você perde com antecedência um primeiro molar permanente, você vai... Desandou a maionese. Desandou a maionese. Aproveitando que o senhor está com a boca aí, o senhor trouxe o fio dental, passa uma explicação para o pessoal. Então vamos lá. Vamos. Bom, gente, para a gente... Olha, em primeiro lugar eu vou mostrar o vilão e o mocinho, né? Esse aqui é o vilão, mais conhecido como palito, né? Palito dental, que não deve se usar. Primeiro, gente... mas tem muita gente que... mas não deve... Por que não deve? Gente, isso aqui é um pedaço de madeira afiado, que pode muito bem ser fraturado dentro de uma gengiva. Eu já peguei casos da pessoa chegar com muita dor na gengiva, não sabia o que era um pedacinho do palito que foi. Outra coisa, o palito ele não consegue higienizar entre os dentes.
O máximo que você vai conseguir é nesse cantinho, entre a gengiva e o dente. Então, seria uma limpeza parcial, sem contar o trauma que você vai provocar. Tá? Então, ó, não gasta com palito de dente, não perde o seu tempo. Já começa. Tá pensando em economizar? A Dilma falou que ia dar desconto na cesta básica. Fui no mercado, gastei a mesma coisa. A conta de luz também, na minha casa, continua igual. Então vamos economizar? Corta o palito. Já começa por aí. É isso aí. Então vamos usar o fio dental. Gente, fio dental também não adianta economizar muito não. Você tem que cortar no mínimo de 30 a 40 centímetros. Por quê? Uma régua, né? Essas réguas Isso, até um pouquinho maior. Primeiro, você tem que enrolar no dedo para você ter uma fixação. Senão você não vai conseguir nunca chegar na boca sem uma fixação. Então a gente dá uma voltinha no dedo, prende, tá? E usa 2 dedos, por exemplo, da mão para fazer uma ponte. Não sei se dá para ver na câmera que formou uma ponte aqui. Essa ponte é que vai atuar entre os dentes. Porque se você fizer assim, você não vai ter essa facilidade para higienizar. Então, depois que fez essa ponte, você coloca entre os dentes, vai fazendo movimentos de vai e vem, até chegar no fim. A gente sabe que existe depois, quando termina esse ponto de contato, é o sulco gengival. Chegando ali, vocês fazem uma alça, como se fosse um C, laça o dente e faz esse movimento também e vem trazendo até o fio dental sair. Não adianta colocar na vertical e fazer aquele movimento brusco, você vai provocar um sangramento, não vai fazer a limpeza. Então, olha, movimentos de vai e vem, como se estivesse cortando uma fatia de pão, até chegar lá no fundo, no sulco gengival. Põe para o lado, forma um laço, né, como se fosse um C, e vem trazendo novamente. Então, você laçando, você vai limpar todo esse suco gengival, que é onde mais ficam as bactérias. Na mesma hora que você fez o laçamento para o lado de lá, traz o fio dental para o outro lado e vem trazendo em zigue-zague também. Porque aí você limpou as duas faces do dente. Em todos os dentes. Em todos os dentes. O inferior, por exemplo, eu uso esses 2 dedos aqui, tanto faz, mas é a mesma coisa. Coloca entre os dentes, vai fazendo movimentos de vai e vem, laça, e vem trazendo novamente para você limpar todo aquele suco gengival. E por que eu falo 40 centímetros? Porque veja bem, você acabou de fazer uma limpeza, enrola para outra parte limpa, porque senão você está usando a mesma partezinha suja em todos os dentes, tá? Então, por isso que ele tem que ser grande. Você limpou 2, 3 dentes, dá uma rodadinha, mais 2, 3 dentes, outro. Então. Uma vez por dia ou olha, todas as horas das refeições? É higiene, ele é uma complementação da escovação. Escovou o dente, usa Tomou fio dental. Tomou o café da manhã, escovou o dente, fio dental. Mas é um complemento. Escova o dente e fio dental, ou fio dental e escova o dente. Tanto faz. O que é antes ou depois não importa. Mas não pode um sem o outro. Você fala, mas eu estou no restaurante, então aí leva na bolsa em algum lugar, né? Existe em Santos até uma lei que obriga os restaurantes a terem fio dental. Mas eu sei que isso não é. O doutor Tempo está correndo a levantar o dedo ali. Então tá. E com relação à escovação, né? Eu trouxe essa escova grande, mas eu já tinha explicado as outras vezes. Gente, o que é muito importante é que nós temos que fazer a varredura dos dentes. Não adianta você escovar, como muitas vezes mostra a televisão, tem novela. Tem muito adolescente que a escova vira, amassa tudo. Pois é, e não há necessidade, muita né? força, né? Só faz um movimento vibratório para quê? Para que as cerdas da escova penetrem entre os dentes. Fez o movimento vibratório, varre para baixo, só para baixo. Não varre para cima e para baixo, por quê? Aqui entre o dente e a gengiva, a parte inicial da gengiva é chamada gengiva livre. Ela é aberta, ela possui, se você puser um palitinho só para demonstrar, você vê que o palito entra, porque a gengiva é solta nessa parte. Se você escovar para cima e para baixo, você está jogando a placa bacteriana que a gente não enxerga para baixo da gengiva. Então, movimentos para fora. E os de baixo, ao contrário, faz um movimento vibratório e varre para onde? Para cima, tá? Outra coisa, gente, escovou toda a parte externa, não esquecer das costas do dente. O dente também tem costas, que nem a gente. Quando você toma banho, você lava só a parte da frente ou os forever atrás, que nem dos outros? Também, né? Então, a mesma coisa, tá? Não esquecer das costas do dente e sempre o movimento de varredura, tanto inferior como superior. Ah, mas e essa parte que tritura o alimento? Aí aqui pode ser movimentos de vai e vem, porque aqui não tem gengiva, então é mais para tirar aquele alimento que grudou no dente. Doutor, e o senhor trouxe aí uma pasta... Então, rapidinho, só para entender o seguinte, gente, não adianta gastar muita pasta na escovação. Mais uma coisa para economizar. Vamos economizar, o dinheiro está curto. Então é aqui, ó, colocamos nesse sentido, não coloca assim não, porque o fabricante quer mais que você enche de pasta, porque na hora que você põe na boca, cai na pia, no tanque, você não de fora, você vai e põe mais. E com isso você está consumindo. Põe nesse sentido transversal, ó. Só isso aqui. Fala, nossa, mas que pão duro não dá? Dá. Que depois com o dedo limpo, você faz isso, ó.
Porque a pasta tem que estar dentro da escova. Viu? Não pode ter. Então, gente, olha aqui, com o dedo, você passa para que a pasta fique na escova. Não adianta ela ficar em cima, porque assim ela não vai cair e você consegue a higienização gastando menos. Tá vendo? Dicas importantes do doutor, hein? E econômicas. Essa da pasta, já vou mudar, a minha cai tudo na pia, cara. Principalmente as mães aí, tem muita criança com 6, 7, começando a escovar os dentes sozinho. Já tem que começar a educar por aí, né, doutor? E muito cuidado, você fala de escovar os dentes sozinho, né? Quando a gente fala assim, porque ele fala, por que a pasta tem flúor? E dizem que para criança que não sabe ainda cuspir, por exemplo, de 0 a 2 anos, não deve usar pasta com flúor. Isso é muito relativo, viu? Porque... desculpe. Não, conclua rapidinho. Não, estouramos o tempo. Tá, porque a criança tem que ensinar a cuspir. Então, de 0 a 2 anos, fica o pai isso escovando para a criança, mas usa a pasta com flúor, sim. Doutor, faltou assunto, faltou ilustrarmos o quadro. Vamos ter que marcar um outro programa. Doutor Mário já se coloca à disposição para um outro programa, vir tirar mais dúvida para as mães e para os pais e para os adolescentes. Com certeza. Obrigado pela sua presença. Até a próxima, então. Em breve agora. Vamos deixar passar um ano de novo, tá certo? Tá bom. Muito obrigado, viu, Tadeu? Obrigado a você pela sua audiência até agora. Mais uma vez agradecer o Dr. Mário pela sua presença aqui conosco. Programa 10 novamente. Até o próximo Bem-Estar Criança. Tchau!